Esta é uma obra de ficção criada para inspirar e emocionar. Qualquer semelhança com nomes, pessoas ou situações da vida real terá sido mera coincidência. A história que você vai conhecer explora a profundidade dos julgamentos humanos e a surpreendente capacidade de empatia que pode surgir nos momentos mais inesperados. Acompanhe a jornada de Ricardo, um homem que estava prestes a ter suas certezas abaladas. Ricardo vivia em uma casa grande e silenciosa, um eco constante da ausência de sua falecida esposa, Helena. Cada corredor parecia guardar memórias que ele se esforçava para ignorar, mergulhando no trabalho como uma forma de anestesiar a dor. Para ele, o sucesso nos negócios era a única maneira de garantir um futuro para seu filho, Lucas, mas o preço era uma distância emocional que crescia a cada dia. Neste vídeo, vamos acompanhar os eventos que levaram Ricardo a uma encruzilhada. Ele flagrou uma cena entre seu filho e a nova empregada, Lúcia, que desafiou todas as suas percepções. A narrativa vai se desenrolar lentamente, revelando as camadas de cada personagem e o que realmente aconteceu naquele dia fatídico, mostrando como um instante pode redefinir o curso de várias vidas de maneira totalmente inesperada. Esta história foi construída a partir de relatos e situações que exploram a complexidade das relações humanas, focando em temas como luto, solidão e a busca por conexão. Nossa análise se baseia em como as pessoas reagem sob pressão e como a verdade raramente está na superfície. Se você acredita que as aparências enganam e que toda pessoa carrega uma história, prepare-se para esta jornada emocional. A casa, antes um lar cheio de vida, agora era apenas uma estrutura. As paredes que um dia ouviram risadas, hoje eram testemunhas de um silêncio pesado. Ricardo sentia esse vazio todos os dias ao chegar, mas mal sabia ele que uma nova presença em sua casa estava prestes a preencher esse silêncio de uma forma que ele jamais poderia ter imaginado, começando com um segredo. Lúcia foi contratada para trazer ordem ao caos doméstico que se instalara desde a partida de Helena. Ela era eficiente, discreta e quase invisível, movendo-se pela casa com uma reverência que beirava a tristeza. Seus olhos pareciam carregar um peso próprio, uma história não contada que a mantinha distante e profissional, focada apenas em suas tarefas, sem nunca se permitir um momento de descontração ou conversa fiada. Para Lucas, um menino de 8 anos que sentia profundamente a falta da mãe, Lúcia era apenas mais uma adulta no seu mundo solitário. Ele passava a maior parte do tempo em seu quarto, conversando com seus brinquedos e desenhando mundos imaginários onde sua família ainda estava completa. A presença silenciosa da nova empregada não parecia fazer diferença em sua rotina de solidão e saudade. Ricardo via Lúcia como a solução para um problema prático. Ele precisava de alguém que mantivesse a casa funcionando para que ele pudesse se concentrar no trabalho. Ele mal trocava palavras com ela, limitando-se a instruções curtas e pagamentos pontuais. Ele não tinha tempo nem disposição para se interessar pela vida da mulher que cuidava do seu lar, um reflexo de sua desconexão geral. Contudo, por trás da eficiência de Lúcia havia algo mais. Uma sensibilidade que se manifestava em pequenos gestos. A forma como arrumava os brinquedos de Lucas, o cuidado ao dobrar uma roupa que fora de Helena, ou o olhar demorado que lançava ao jardim. Eram detalhes sutis, quase imperceptíveis, mas que indicavam uma profundidade que Ricardo, em sua pressa, era incapaz de notar. Essa sensibilidade oculta era uma semente plantada no solo árido daquela casa. Sem que ninguém percebesse, ela começava a germinar, estabelecendo uma conexão invisível com a dor silenciosa do pequeno Lucas. Uma conexão que estava prestes a se manifestar de uma forma que colocaria em xeque a paz frágil daquele lar e a percepção de Ricardo sobre tudo o que ele conhecia. Em uma tarde de terça-feira, algo mudou. Ricardo, preso em uma reunião que parecia interminável, sentiu um impulso súbito e incomum. Uma onda de saudade do filho o atingiu com uma força que o surpreendeu. Ele se lembrou de uma promessa antiga, de uma tarde de cinema em casa que nunca aconteceu. Decidiu ali mesmo que aquele seria o dia de quebrar sua rotina.
Ele se desculpou com sua equipe, alegando uma emergência familiar, e saiu do escritório mais cedo. A ideia era simples: surpreender Lucas, comprar seu lanche favorito, alugar um filme de aventura e passar algumas horas com o filho, tentando reconstruir as pontes que seu trabalho havia lentamente corroído. Era um gesto pequeno, mas para ele parecia um passo gigantesco em direção à reaproximação. Enquanto dirigia para casa, Ricardo sentia uma mistura de ansiedade e esperança. Imaginava o sorriso no rosto de Lucas, a surpresa genuína de vê-lo chegar antes do anoitecer. Ele não se lembrava da última vez que tinha feito algo tão espontâneo, tão desconectado de suas obrigações profissionais. Aquele simples ato parecia reacender uma parte dele que ele pensava ter se perdido para sempre. Ele estacionou o carro em silêncio, querendo preservar o elemento surpresa. Caminhou na ponta dos pés até a porta da frente, segurando o saco de papel com os lanches. A casa parecia ainda mais quieta do que o normal. Não havia o som da televisão ligada, nem o barulho de brinquedos no chão do quarto de Lucas. Apenas um silêncio profundo e um pouco inquietante. Esse silêncio era o prelúdio de algo que ele não esperava. Cada passo que dava para dentro de sua própria casa o levava para mais perto de uma cena que iria congelar seu coração e desafiar sua compreensão da realidade. A surpresa que ele planejara para seu filho logo se transformaria em um choque profundo para ele mesmo, um momento que redefiniria tudo. Ao entrar, Ricardo deixou os sapatos ao lado da porta e continuou sua caminhada silenciosa pelo corredor. O silêncio da casa era denso, quase palpável. Ele esperava ouvir o som da televisão ou de Lucas brincando, mas tudo o que encontrava era o vazio. Uma sensação estranha começou a se instalar em seu peito. Uma premonição de que algo estava fora do lugar, mas ele não sabia o quê. Foi então que ele ouviu um som fraco vindo do andar de cima. Não era uma conversa, mas sim um sussurro baixo e contínuo. Ele parou apurando os ouvidos. Reconheceu a voz de Lúcia, a empregada, mas havia algo diferente. O tom era suave, melódico, quase como uma canção de ninar. E por baixo da voz dela ouviu outro som, o choro abafado de seu filho. O coração de Ricardo acelerou. Milhares de cenários terríveis passaram por sua mente em uma fração de segundo. Por que Lucas estava chorando? E por que Lúcia estava sussurrando para ele em vez de chamá-lo? A natureza discreta e quase invisível da empregada agora parecia suspeita, sinistra. O instinto protetor de pai gritou mais alto do que qualquer pensamento racional, impulsionando-o a subir as escadas. Ele subiu os degraus de 2 em 2, o saco de lanches esquecido em sua mão. O som ficava mais claro a cada passo. Vinha do quarto de casal, o quarto que pertencera a ele e Helena, um lugar que ele mantinha quase como um santuário intocado desde a morte dela. Um cômodo que Lúcia tinha instruções explícitas para limpar apenas quando ele estivesse presente. A porta estava entreaberta. A combinação do local proibido, o choro de seu filho e a voz misteriosa de Lúcia criou uma tempestade de medo e confusão em sua mente. Ele respirou fundo, preparando-se para o que quer que fosse encontrar lá dentro. O que ele veria a seguir não era nada do que seus piores medos haviam imaginado, mas seria infinitamente mais complexo. Ricardo empurrou a porta suavemente, o coração batendo forte contra as costelas. A cena que se revelou diante dele o deixou paralisado. Lúcia estava sentada na beira da cama, de costas para a porta. Em seus braços, ela segurava Lucas, que soluçava baixinho contra o ombro dela. A mão dela acariciava os cabelos do menino em um gesto de consolo que parecia incrivelmente íntimo. O que chocou Ricardo não foi apenas o abraço, mas o contexto. Eles estavam no quarto dele e de Helena, e Lúcia segurava em sua outra mão um dos pertences mais preciosos de sua falecida esposa. Um pequeno medalhão de prata que ela nunca tirava. O objeto brilhava sob a luz fraca da tarde, um ponto focal que transformava a cena de reconfortante para perturbadora aos olhos dele. Ele não conseguia processar a informação. Por que seu filho estava chorando nos braços da empregada? Por que eles estavam naquele quarto
E, acima de tudo, por que Lúcia estava com o medalhão de Helena? A invasão de sua privacidade e de suas memórias mais sagradas o atingiu como um golpe físico, misturando sua dor com uma raiva fria e uma confusão avassaladora. Lúcia parecia não ter notado sua presença. Ela continuava a sussurrar palavras inaudíveis para Lucas, embalando-o gentilmente. Para um estranho, poderia parecer uma cena de ternura, mas para Ricardo era uma violação. Uma mulher que ele mal conhecia estava no epicentro de sua dor, consolando seu filho com um objeto que simbolizava todo o seu amor perdido. A situação era simplesmente inexplicável. Ele permaneceu ali congelado no umbral da porta, sem saber como reagir. Gritar, interromper, exigir uma explicação? Cada instinto gritava uma ordem diferente. Aquele momento de silêncio tenso foi o ponto de virada, o instante em que a surpresa que ele planejara se desfez, dando lugar a um mistério doloroso que ele agora precisava, desesperadamente, desvendar para entender o que estava acontecendo. O tempo pareceu congelar. Ricardo observava a cena incapaz de se mover ou falar. O som do choro de Lucas e dos sussurros de Lúcia preenchia o quarto, mas para ele tudo estava envolto em um silêncio ensurdecedor. Sua mente tentava desesperadamente encontrar uma lógica, uma razão para o que via, mas cada pensamento levava a um beco sem saída, a uma conclusão mais dolorosa que a anterior. Finalmente, Lúcia sentiu uma presença. Ela se virou lentamente, e seus olhos encontraram os de Ricardo. O susto foi evidente em seu rosto. O consolo em sua expressão foi substituído por puro pânico. Ela se encolheu instintivamente, como se esperasse um grito, uma acusação. O medalhão de prata ainda estava em sua mão, agora parecendo uma prova irrefutável de alguma transgressão grave. Lucas também percebeu a presença do pai. Ele se afastou de Lúcia, os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Ele olhou para Ricardo com uma mistura de medo e súplica, como se temesse a reação do pai não por si mesmo, mas pela mulher que o estava consolando. O menino ficou em pé sobre a cama, um pequeno juiz entre dois adultos em um impasse silencioso. Ricardo abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. A raiva que sentira momentos antes começou a dar lugar a uma profunda e dolorosa curiosidade. A expressão de pânico no rosto de Lúcia não era a de alguém pego em flagrante fazendo algo malicioso. Era o medo de alguém cuja alma acabara de ser exposta, cujo segredo mais profundo corria o risco de ser revelado. A tensão no quarto era tão espessa que podia ser cortada. Cada segundo de silêncio aumentava o peso da situação. Ricardo sabia que a forma como ele quebrasse aquele silêncio definiria tudo o que viria a seguir. Ele poderia explodir em acusações ou poderia fazer a única coisa que sua intuição começava a lhe dizer: perguntar. A escolha que faria mudaria para sempre a dinâmica daquela casa. Em vez da explosão que Lúcia e Lucas esperavam, a voz de Ricardo saiu calma, embora carregada de uma emoção contida. "O que está acontecendo aqui?" ele perguntou. A pergunta pairou no ar, não como uma acusação, mas como um pedido genuíno de compreensão. Ele olhou de seu filho para a empregada, seu rosto uma máscara de confusão controlada, buscando respostas nos olhos assustados dela. Lúcia estremeceu com a pergunta. Ela rapidamente colocou o medalhão sobre a cômoda, como se o objeto queimasse sua pele. Ela se levantou, as mãos torcendo o avental, incapaz de encarar Ricardo diretamente. "Senhor Ricardo, eu posso explicar. Não é o que parece." "Eu juro que não é o que o senhor está pensando", disse ela, a voz trêmula, quase inaudível, reforçando o mistério. Foi Lucas quem quebrou a tensão. Com a coragem que só as crianças possuem, ele correu até o pai, agarrando sua perna. "Pai, não briga com a Lúcia. A culpa foi minha", ele disse, a voz embargada pelo choro. "Eu estava com saudade da mamãe. Eu pedi para ver as coisas dela. A Lúcia só estava me ajudando. Ela estava me contando uma história bonita sobre estrelas." A intervenção de Lucas adicionou outra camada de complexidade à situação. Ricardo olhou para o filho surpreso.
A explicação parecia simples, mas não justificava a intensidade da cena que ele havia testemunhado, nem o pânico no rosto de Lúcia. Havia algo mais, uma peça que faltava naquele quebra-cabeça emocional. A história sobre estrelas parecia um detalhe estranho e fora de contexto. Ele se ajoelhou para ficar na altura de Lucas, colocando as mãos nos ombros do menino. Tudo bem, filho. Ninguém vai brigar, ele assegurou, embora sua mente ainda estivesse a 1000 por hora. Ele então olhou para Lúcia, que permanecia encolhida perto da cama. A atitude inacreditável de Ricardo estava começando a se formar. Ele escolheu a investigação em vez da ira, a calma em vez do caos. Uma história sobre estrelas? Ricardo repetiu suavemente, olhando de Lucas para Lúcia, que agora parecia ainda mais desconfortável com a menção do assunto. Ele incentivou o filho a continuar, sentindo que a chave para entender tudo estava ali, naquelas palavras infantis. Queria compreender como uma simples história poderia ter gerado uma cena com uma carga emocional tão intensa e complexa para todos os envolvidos. Lucas, sentindo-se seguro pela calma do pai, começou a explicar. A Lúcia disse que as pessoas que a gente ama muito viram estrelas quando vão para o céu, contou o menino, os olhos ainda marejados. E que a mamãe é a estrela mais brilhante de todas. Ela disse que quando a gente sente muita saudade, pode procurar a estrela mais bonita e conversar com ela. A simplicidade da explicação era comovente, mas para Ricardo, algo ainda não se encaixava. Era uma história bonita, sim, mas por que Lúcia parecia tão abalada ao contá-la? E por que o medalhão de Helena estava envolvido nisso? Ele olhou para Lúcia, esperando que ela completasse a narrativa, mas a mulher permaneceu em silêncio, o rosto pálido e os lábios trêmulos, como se o assunto a ferisse profundamente. Ricardo percebeu que a história não era apenas para Lucas. Havia uma dor pessoal na forma como Lúcia a contava, uma convicção que não nascia da imaginação, mas da experiência. Ela não estava apenas consolando uma criança de luto. Ela estava compartilhando um pedaço de sua própria alma, de sua própria perda, algo que ela mantinha rigorosamente escondido sob sua fachada profissional e reservada. Ele entendeu, então, que havia tropeçado em algo muito mais profundo do que uma simples invasão de privacidade. Estava diante de duas dores que, de alguma forma, haviam se encontrado e se reconhecido. A dor de seu filho pela mãe e a dor misteriosa de Lúcia, que parecia se refletir na história das estrelas. O mistério não era mais sobre o que aconteceu, mas por quê. Com a calma que a situação exigia, Ricardo se levantou e caminhou até a cômoda, pegando o medalhão de prata. Ele o segurou na palma da mão, o metal frio contra sua pele. E o medalhão, Lúcia? Como ele entrou na história? Ele perguntou, o tom ainda suave, investigativo. Ele não estava mais com raiva, mas sim imerso em uma necessidade de desvendar aquele enigma humano. Lúcia finalmente ergueu o olhar, e Ricardo pôde ver as lágrimas que ela tentava conter. O menino Lucas me mostrou o medalhão. Ele disse que era o tesouro da mãe dele, ela explicou, a voz falhando. Ele abriu, e dentro tem uma pequena estrela gravada. Ele perguntou se aquela era a estrela da mãe dele. Eu apenas concordei. Foi só isso, senhor. Eu não devia ter tocado. A revelação atingiu Ricardo. Ele mesmo havia se esquecido daquele detalhe. Helena mandara gravar uma minúscula estrela dentro do medalhão anos atrás, dizendo que era o símbolo do amor cósmico deles. Lucas, em sua inocência, fizera a conexão literal entre o objeto e a história que Lúcia contava, transformando um símbolo de amor em um símbolo de consolo para sua perda. A cena agora fazia sentido, mas a reação de Lúcia ainda era desproporcional. A tristeza em seus olhos era profunda demais para ser apenas empatia pela dor de Lucas. Ricardo percebeu que, ao tocar naquele medalhão, ao contar aquela história, Lúcia não estava apenas consolando seu filho, mas também revivendo uma perda própria. Uma ferida que, por algum motivo, sangrava exatamente da mesma forma. Ele olhou para a mulher à sua frente, não mais como a empregada, mas como um ser humano envolto em um mistério doloroso. A atitude que ele tomaria a seguir não seria a de um patrão,
mas a de alguém que reconhece a dor em outra pessoa. Ele estava no limiar de uma descoberta que iria conectar sua família à história de Lúcia de uma maneira profunda e irrevogável. Ricardo colocou o medalhão de volta na cômoda com cuidado. A atmosfera no quarto ainda era pesada, mas a tensão havia se dissipado, substituída por uma frágil sensação de entendimento. Ele olhou para Lucas e depois para Lúcia. Está tudo bem, disse ele para ambos. Lucas, por que você não vai lavar o rosto? Eu trouxe lanche para nós. Está lá embaixo na cozinha esperando por você. O menino, aliviado, abraçou o pai mais uma vez e correu para fora do quarto, deixando os dois adultos a sós. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era mais acusatório, mas sim hesitante, como duas pessoas que não sabem como começar uma conversa difícil. Lúcia continuava de pé, imóvel, esperando uma demissão ou uma reprimenda que parecia inevitável, apesar da calma de Ricardo. Lúcia, começou Ricardo virando-se para ela. Eu não estou bravo. Eu só quero entender. Aquela história sobre as estrelas, você não a inventou para o Lucas, não é mesmo? Era uma pergunta direta, mas feita com uma gentileza que a surpreendeu. Ele estava lhe dando a oportunidade de compartilhar seu fardo, em vez de exigir uma justificativa para suas ações naquela tarde. Ela balançou a cabeça negativamente, as lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto. Não, senhor, ela sussurrou. Não inventei. A confissão foi simples, mas carregada com o peso de anos de dor contida. Ela não ofereceu mais detalhes, e Ricardo sabiamente não pressionou. Ele sabia que a confiança precisava ser construída, e aquele não era o momento nem o lugar para forçar revelações. Vamos descer, disse ele, com uma voz amigável. Prepare um café para nós, por favor, e depois, se você se sentir confortável, talvez possa me contar de onde vêm as estrelas. Com esse convite, ele não apenas ofereceu uma trégua, mas também abriu uma porta para o diálogo, transformando um momento de crise em uma oportunidade para uma conexão humana inesperada e profunda. A cozinha, normalmente um lugar de tarefas e funcionalidade, transformou-se em um espaço de vulnerabilidade. O cheiro de café fresco enchia o ar, um aroma reconfortante em meio à tensão residual. Lucas já estava na sala, distraído com seu lanche e a promessa de um filme, dando aos adultos a privacidade de que precisavam. Ricardo sentou-se à mesa, esperando pacientemente enquanto Lúcia preparava as xícaras. Os movimentos dela eram lentos, metódicos, como se cada ação a ajudasse a reunir a coragem necessária para falar. Ela colocou uma xícara na frente de Ricardo e outra para si, mas não se sentou. Permaneceu de pé, segurando a borda da cadeira, como se precisasse de uma rota de fuga. Seus olhos estavam fixos em um ponto qualquer da parede, evitando o olhar dele. Ricardo quebrou o silêncio, sua voz mantendo o mesmo tom gentil de antes. Lúcia, você não precisa me contar nada que não queira. Seu emprego não está em risco. Eu só vejo que você, assim como nós, carrega uma dor. E hoje, de alguma forma, essas dores se encontraram. Foi isso que eu vi lá em cima, e é isso que eu preciso entender. As palavras dele foram como uma chave, destrancando uma porta que estava fechada há muito tempo. Lúcia finalmente o olhou nos olhos, e o que ele viu foi um oceano de tristeza. A história das estrelas, ela começou, a voz ainda fraca, mas mais firme. Foi a história que eu criei para mim mesma há muitos anos, quando perdi o meu menino, o meu pequeno Davi. A confissão caiu na quietude da cozinha com um peso imenso. Ricardo sentiu um arrepio. A dor que ele intuíra era real, e sua natureza era a mesma que a sua. Ela também havia perdido um pedaço de sua alma. A empregada silenciosa e eficiente que ele via todos os dias era, na verdade, uma mãe de luto, navegando pelo mundo com a mesma ferida invisível que ele. Lúcia finalmente se sentou, as mãos envolvendo a xícara de café como se buscasse calor e apoio. Ela começou a contar sua história em fragmentos, as palavras saindo com dificuldade, como se fossem pedras presas na garganta. Davi era seu único filho, um menino sorridente e cheio de vida,
que adoeceu repentinamente. Uma febre que os médicos não conseguiram explicar, uma luta curta e devastadora. Ela descreveu as noites em claro no hospital, as promessas que fazia em silêncio, a esperança que se recusava a morrer, mesmo quando a realidade se tornava cada vez mais sombria. Contou sobre o dia em que ele se foi, sobre o silêncio do quarto vazio e a dor que era tão física que ela mal conseguia respirar. Ricardo ouvia em silêncio, cada palavra ecoando em seu próprio luto. A história das estrelas nasceu em uma dessas noites de desespero, logo após a perda. Olhando para o céu pela janela, ela precisava acreditar que seu filho não havia simplesmente desaparecido. Precisava de um lugar para onde olhar, uma forma de manter a conexão. E assim, ela decidiu que ele havia se tornado a estrela mais brilhante, cuidando dela de longe, um consolo frágil para uma dor infinita. Quando vi o menino Lucas chorando hoje, com tanta saudade da mãe, continuou Lúcia, as lágrimas fluindo livremente agora, eu vi o meu Davi. A mesma dor, o mesmo olhar perdido. Eu não pude evitar. A história simplesmente saiu, porque é a única coisa que me conforta. O medalhão com a estrela foi como um sinal. Eu sinto muito, senhor. Eu passei de todos os limites. Ricardo balançou a cabeça, a empatia superando qualquer regra social de empregador e empregada. Você não passou de limite nenhum, Lúcia. Você foi humana, ele disse, a voz embargada. Você viu uma criança sofrendo e ofereceu o único remédio que conhecia. Você compartilhou sua dor para aliviar a dele. A atitude inacreditável de Ricardo se solidificava. Ele oferecia validação em vez de julgamento. Naquela cozinha, as barreiras sociais que os separavam desmoronaram completamente. Não havia mais o chefe rico e a empregada humilde. Havia apenas duas pessoas unidas pela experiência universal e devastadora da perda. Ricardo viu em Lúcia um espelho de sua própria luta, da dificuldade de se levantar a cada manhã e fingir normalidade pelo bem de um filho que também sofria em silêncio. Ele compartilhou com ela, pela primeira vez com um estranho, sobre Helena. Falou sobre o riso dela, sobre como ela preenchia cada canto da casa com sua energia. Admitiu sua própria dificuldade em falar sobre ela com Lucas, o medo de que as palavras pudessem quebrar a frágil estrutura que ele havia construído para se proteger. Era uma confissão de sua própria vulnerabilidade. Lúcia ouvia, assentindo, compreendendo cada palavra não dita. Ela falou sobre como as pessoas esperam que o luto tenha um prazo de validade, sobre como é difícil viver em um mundo que continua girando quando o seu parou. Eles trocaram histórias de saudade, de pequenos gatilhos que traziam tudo de volta. Uma música, um cheiro, um objeto esquecido em uma gaveta. A conversa fluiu por horas, com o café esfriando nas xícaras. Lucas, tendo comido seu lanche, adormeceu no sofá da sala, embalado pelo som baixo das vozes que vinham da cozinha. Para o menino aquele som era novo, uma melodia calma, que substituía o silêncio pesado que geralmente dominava a casa. Inconscientemente, ele sentia a mudança na atmosfera, a cura que começava a acontecer. Ricardo percebeu que, em sua busca por um profissional para manter sua casa em ordem, ele havia, sem saber, encontrado alguém que podia ajudar a colocar sua alma em ordem. A atitude de Lúcia, que a princípio parecera uma transgressão, era na verdade um ato de compaixão profunda, nascido de uma dor compartilhada. E isso estava prestes a mudar a dinâmica de suas vidas para sempre. Nos dias que se seguiram, a casa deixou de ser silenciosa. A confissão na cozinha criou uma ponte de empatia entre Ricardo e Lúcia. Ele começou a vê-la não como uma funcionária, mas como uma aliada. As conversas se tornaram mais frequentes, não apenas sobre as tarefas domésticas, mas sobre a vida, sobre Lucas, sobre as dificuldades de criar uma criança enquanto se lida com o próprio luto. Lúcia, por sua vez, sentindo-se segura e compreendida, começou a florescer. A tristeza em seus olhos não desapareceu, mas agora era acompanhada por um brilho de calor e gentileza que ela antes mantinha escondido. Ela interagia mais com Lucas, não apenas como uma cuidadora, mas como uma amiga,
contando-lhe mais histórias e ouvindo as suas com atenção genuína e paciente. Lucas foi quem mais se beneficiou dessa nova harmonia. Ele sentia a leveza no ar e via a mudança em seu pai. Ricardo estava mais presente, mais paciente. Ele começou a chegar mais cedo, a participar das brincadeiras e a perguntar sobre o dia do filho. A cumplicidade entre Ricardo e Lúcia se refletia diretamente na felicidade de Lucas, que voltava a sorrir com mais frequência. Certa noite, Ricardo encontrou Lucas e Lúcia no jardim, olhando para o céu. "Estamos procurando a estrela da mamãe e a estrela do Davi", explicou Lucas apontando para 2 pontos brilhantes. "Lúcia diz que elas são vizinhas, para não se sentirem sozinhas." Ricardo sentiu um nó na garganta, mas em vez de dor, sentiu uma imensa gratidão. A história que antes o assustara, agora era um bálsamo. A casa estava se transformando. As memórias de Helena não eram mais fantasmas que assombravam os corredores, mas presenças gentis que podiam ser lembradas com amor em vez de dor. Lúcia, com sua sabedoria nascida do sofrimento, estava ensinando a Ricardo e Lucas uma nova maneira de lidar com a perda, não esquecendo, mas integrando a memória de forma saudável e positiva. Ricardo percebeu que a ajuda que Lúcia oferecia à sua família era impagável, muito além de qualquer salário que ele pudesse lhe dar. Ele sentia uma necessidade profunda de retribuir, de oferecer a ela algum tipo de paz, assim como ela havia trazido para sua casa. Ele passou dias pensando no que poderia fazer, algo que fosse significativo e respeitoso com a memória de seu filho Davi. Ele começou a fazer algumas pesquisas discretas, usando os poucos detalhes que Lúcia havia mencionado sobre o passado. Descobriu o pequeno cemitério em uma cidade vizinha, onde Davi estava enterrado. Lúcia nunca o visitava. Em sua conversa, ela havia confessado que a dor era tão avassaladora que ela não conseguia se aproximar do local, preferindo olhar para as estrelas. Foi então que Ricardo teve uma ideia. Não era algo grandioso ou caro, mas um gesto de pura empatia. Em um sábado, ele deu o dia de folga a Lúcia, mas pediu que ela o esperasse. Ele apareceu com 2 mudas de uma árvore de jasmim estrela e um pequeno banco de madeira que ele mesmo havia lixado e envernizado. "Eu pensei que poderíamos ir a um lugar", disse ele. Lúcia ficou confusa, mas a gentileza no rosto de Ricardo a fez concordar. Eles dirigiram em silêncio, e quando ela percebeu o caminho que estavam tomando, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela não protestou, apenas confiou. Ao chegarem ao cemitério, ele não a pressionou a sair do carro. Ele simplesmente abriu a porta e esperou, oferecendo seu apoio silencioso para um passo que ela não conseguia dar sozinha. O que você faria no lugar de Ricardo? Deixe sua opinião nos comentários, enquanto descobrimos juntos o desfecho deste ato de compaixão. A atitude inacreditável dele não foi a de julgar, mas a de compreender e ajudar a curar. E o que aconteceu a seguir foi a prova de que a empatia é a força mais poderosa para transformar a dor em esperança. Lúcia hesitou por um longo momento, o carro parado em frente aos portões do cemitério. Era um lugar que ela evitava há anos, um monumento à sua maior dor. Ver Ricardo ali, com as mudas e o banco, prontos para enfrentar aquele lugar com ela, foi o empurrão que ela precisava. Ela respirou fundo, secou as lágrimas e, pela primeira vez em muito tempo, saiu do carro. Juntos eles caminharam até o pequeno túmulo de Davi. Estava simples, cuidado apenas pela grama que crescia ao redor. O silêncio era quebrado apenas pelo som do vento nas árvores. Ricardo não disse nada, apenas começou a cavar a terra com uma pequena pá que trouxera. Ele preparou o solo ao lado da lápide e, com cuidado, plantou as 2 mudas de jasmim estrela. "Para que as estrelas dele também possam florescer aqui na terra", disse Ricardo, a voz baixa e respeitosa. Em seguida, ele posicionou o pequeno banco de madeira em frente ao túmulo. "E para que você tenha um lugar confortável para conversar com ele sempre que sentir saudade, seja olhando para o céu ou para cá." O gesto era tão simples e tão profundo que Lúcia sentiu seu coração se abrir. Ela se sentou no banco,
tocando a lápide fria com a ponta dos dedos. Pela primeira vez, a visita não trouxe apenas dor, mas uma sensação de paz. O pequeno jardim que Ricardo criara transformou o local. Não era mais apenas um lugar de perda, mas um espaço de memória e de amor contínuo. Ela chorou, mas eram lágrimas diferentes, de alívio e gratidão. Naquele momento, Lúcia entendeu que Ricardo não era apenas seu patrão. Ele era um amigo, uma alma gêmea de luto que compreendia sua jornada. Ele não tentou apagar sua dor, mas a ajudou a encontrar uma nova maneira de conviver com ela. O Jardim de Estrelas era um símbolo de que a vida, mesmo após uma perda devastadora, poderia florescer novamente de formas inesperadas. A viagem de volta foi diferente. O silêncio no carro não era mais tenso ou triste, mas sim sereno e contemplativo. Lúcia olhava pela janela, as paisagens passando, mas sua mente estava no pequeno jardim que haviam deixado para trás. Um peso que ela carregava nos ombros por anos parecia ter sido aliviado. Ela se sentia mais leve, como se uma parte de sua alma tivesse finalmente encontrado um lugar para descansar em paz. Ricardo, ao seu lado, sentia uma profunda satisfação. Ajudar Lúcia a confrontar sua dor o ajudou a entender a sua própria. Ele percebeu que, ao se fechar em seu trabalho, ele estava fazendo o oposto do que precisava. A cura não estava no isolamento, mas na conexão, em compartilhar o fardo e permitir que a vulnerabilidade se transformasse em força. Quando chegaram em casa, Lucas os recebeu na porta com um sorriso. "Vocês demoraram", ele disse, alheio à jornada emocional que os dois adultos haviam acabado de fazer. "Podemos assistir a outro filme hoje?" Ricardo sorriu, um sorriso genuíno que não sentia há muito tempo. "Claro que sim, campeão. Mas primeiro vamos ajudar a Lúcia com o jantar. Hoje cozinhamos todos juntos." A ideia de cozinhar juntos era revolucionária naquela casa. Antes a cozinha era o domínio de Lúcia, um espaço de serviço. Agora tornava-se o coração da casa, um lugar de união. Lucas ficou animado, subindo em um banquinho para ajudar a lavar os legumes, enquanto Ricardo e Lúcia trabalhavam lado a lado, trocando sorrisos e conversas triviais, como uma verdadeira família. Aquele simples jantar marcou o início de um novo capítulo. A casa, antes definida pela ausência e pelo silêncio, agora vibrava com uma nova energia. Uma energia de colaboração, de amizade e de cuidado mútuo. A dor ainda existia para ambos, mas não os definia mais. Eles estavam aprendendo a construir uma nova felicidade sobre as fundações da perda. Mais tarde, naquela noite, depois que Lucas foi para a cama, Ricardo e Lúcia se sentaram na varanda dos fundos, observando o céu estrelado. O ar estava fresco e a noite tranquila. Ricardo sentiu que era o momento certo para ter uma conversa que vinha adiando. Uma conversa sobre o futuro e sobre o novo lugar que Lúcia ocupava em suas vidas, que ia muito além de suas funções. "Lúcia, eu quero que saiba o quanto sou grato por tudo", começou ele. "Você entrou nesta casa como uma funcionária, mas se tornou muito mais. Você ajudou meu filho e a mim de uma forma que eu nunca poderei pagar. A dinâmica entre nós mudou, e eu acho que nossos arranjos também precisam mudar. Não parece certo continuar tratando você como apenas uma empregada." Lúcia ouviu, o coração um pouco apreensivo. Ela não sabia o que esperar. Teria ele decidido que a relação se tornara pessoal demais e que ela deveria ir embora? O medo de perder aquela nova família que ela havia encontrado a assustou. "Senhor Ricardo, eu entendo. Se o senhor acha que é melhor eu procurar outro lugar..." Ela começou, mas ele a interrompeu gentilmente. "Não, Lúcia. É exatamente o contrário", disse ele sorrindo. "Eu não quero que você vá a lugar nenhum. O que estou tentando dizer é que eu gostaria de lhe oferecer uma posição diferente, não apenas como governanta, mas como parte da administração desta casa, desta família. Uma parceira para me ajudar a criar Lucas e a manter este lugar um lar." A proposta a deixou sem palavras. Ele estava oferecendo a ela segurança, respeito e, o mais importante, um lugar ao qual pertencer. Era mais do que ela ousara sonhar. Ele estava formalizando a relação de confiança e afeto que havia crescido entre eles,
reconhecendo seu valor não apenas por seu trabalho, mas por quem ela era e pelo bem que fazia a eles. A proposta de Ricardo não era apenas sobre trabalho. Era sobre construir uma nova estrutura familiar. Ele explicou que queria que Lúcia tivesse um salário mais justo, horários flexíveis e, principalmente, que se sentisse em casa. Ele sugeriu que ela se mudasse para o quarto de hóspedes, se quisesse, para que não precisasse mais se deslocar de tão longe, transformando o emprego em um verdadeiro lar. Lúcia ficou emocionada com a generosidade e a confiança. Ela aceitou, não apenas pela segurança financeira, mas pela oportunidade de estar perto de Lucas e Ricardo, as duas pessoas que a tiraram de seu isolamento. A mudança marcou uma transição oficial. Ela deixou de ser uma presença silenciosa e passou a ser uma figura central e amada na vida daquela família em formação. Com o tempo, a dinâmica se aprofundou. Lúcia se tornou a confidente de Lucas, a pessoa com quem ele compartilhava seus medos e sonhos. Para Ricardo, ela era uma conselheira e uma amiga, alguém com quem ele podia compartilhar as pressões do trabalho e as alegrias de ver o filho crescer. Juntos, os três criaram suas próprias tradições. Noites de cinema, jantares na varanda e passeios no parque. Eles falavam abertamente sobre Helena e Davi. As memórias não eram mais tabu, mas partes importantes de quem eles eram. Eles celebravam os aniversários com bolos e histórias, honrando os que se foram, não com tristeza, mas com a alegria das lembranças. A casa que antes era um mausoléu de dor, agora era um santuário de amor, honrando tanto o passado quanto o presente. A comunidade ao redor começou a notar a mudança. Os vizinhos viam o trio rindo no jardim, e os professores de Lucas comentavam sobre como o menino estava mais feliz e sociável. Eles não eram uma família convencional, mas eram uma família de verdade, forjada não pelo sangue, mas pela empatia, pela superação e pela incrível capacidade do coração humano de encontrar amor após a perda. Certo dia, enquanto arrumavam o quarto de Ricardo, Lucas pegou novamente o medalhão de Helena. Ele o abriu, olhou para a pequena estrela gravada e depois para o pai e para Lúcia, que estavam no quarto com ele. Com a sabedoria surpreendente das crianças, ele parecia entender que aquele objeto representava o início de toda a transformação que viveram nos últimos meses. «Pai, eu acho que o medalhão não devia ficar guardado na gaveta», disse Lucas, pensativo. «A mamãe não ia gostar de ficar no escuro. Ela gostava de luz». Ricardo e Lúcia se entreolharam, emocionados com a percepção do menino. Ele estava certo. Manter aquele símbolo de amor trancado era como manter a própria memória de Helena presa em um passado de dor. Ricardo teve uma ideia. Ele pegou uma caixinha de veludo que guardava e, dentro dela, encontrou uma fina corrente de prata. Com muito cuidado, ele passou a corrente pelo medalhão. Em seguida, ele se virou para a parede ao lado da janela do quarto, onde a luz do sol da manhã sempre batia, e colocou um pequeno prego quase invisível. Ele pendurou o medalhão ali. A prata capturou a luz e a pequena joia começou a brilhar, lançando pequenos reflexos pelo quarto. Não era mais um objeto guardado em uma gaveta escura, um lembrete doloroso de uma ausência. Agora, era uma peça de arte, um memorial luminoso que celebrava a vida e o amor de Helena, visível para todos que entrassem no cômodo. Aquele ato simbólico representou a etapa final da cura da família. Eles não estavam mais escondendo sua dor ou suas memórias. Estavam integrando o passado ao presente de uma forma bonita e cheia de esperança. O medalhão, que antes foi o estopim de uma crise, agora era um farol, simbolizando que mesmo na escuridão, a luz e o amor sempre encontram um caminho para brilhar. A história de Ricardo, Lúcia e Lucas é um poderoso lembrete sobre os perigos do julgamento precipitado. Quando Ricardo viu aquela cena no quarto, sua primeira reação poderia ter sido de raiva e acusação. Ele tinha todos os motivos aparentes para acreditar que algo errado estava acontecendo, que sua confiança havia sido traída e que o espaço sagrado de sua falecida esposa havia sido violado. No entanto, a sua escolha de pausar, observar e questionar em vez de acusar
foi o que permitiu que a verdade viesse à tona. Ele optou pela empatia em vez da fúria, pela curiosidade em vez da condenação. Essa atitude não apenas evitou uma injustiça, como também abriu a porta para a cura e para a formação de uma nova família, algo que a raiva teria destruído para sempre. Muitas vezes em nossas vidas, somos confrontados com situações que não entendemos. Vemos fragmentos de uma história e nossa mente corre para preencher as lacunas, geralmente com nossas próprias inseguranças e medos. Julgamos as pessoas por suas aparências, por ações isoladas, sem conhecer as batalhas que elas travam por dentro, as dores que carregam em silêncio e as motivações por trás de seus atos. A experiência de Ricardo nos ensina a dar um passo atrás. Ensina a importância de oferecer o benefício da dúvida, de liderar com compaixão e de buscar o entendimento antes de chegar a uma conclusão. Quantas relações poderiam ser salvas, quantas amizades aprofundadas e quantas pontes construídas se simplesmente escolhêssemos perguntar o que está acontecendo, em vez de afirmar eu sei o que você fez. A atitude inacreditável de Ricardo não foi um grande ato heróico, mas um ato de profunda humanidade. Foi a escolha consciente de ver além das aparências e de se conectar com a dor de outra pessoa. Essa é uma lição que todos podemos aplicar em nosso dia a dia, transformando potenciais conflitos em oportunidades para uma conexão genuína e um entendimento mais profundo do outro. Outro pilar central desta história é o poder transformador da vulnerabilidade. Tanto Ricardo quanto Lúcia viviam entrincheirados em suas próprias fortalezas de dor. Ricardo se escondia atrás do trabalho e de uma fachada de controle, enquanto Lúcia se protegia com um véu de silêncio e discrição profissional. Ambos temiam expor suas feridas, acreditando que a vulnerabilidade era uma fraqueza que não podiam se permitir. Foi apenas quando foram forçados a se confrontar com a vulnerabilidade um do outro que a verdadeira cura começou. A confissão de Lúcia sobre seu filho Davi não foi um sinal de fraqueza, mas um ato de imensa coragem. Ao compartilhar sua dor mais profunda, ela permitiu que Ricardo visse sua verdadeira essência, criando uma conexão instantânea baseada na experiência humana compartilhada do luto. Da mesma forma, a decisão de Ricardo de admitir suas próprias dificuldades em lidar com a perda de Helena e em se conectar com o filho foi um passo crucial. Ao baixar a guarda e mostrar a Lúcia que ele também estava perdido e sofrendo, ele destruiu a hierarquia de patrão e empregada, estabelecendo uma base de igualdade e respeito mútuo que permitiu o florescimento da amizade. A vulnerabilidade é frequentemente mal interpretada como fragilidade. No entanto, como esta história demonstra, é na verdade o berço da conexão, da empatia e da resiliência. É preciso ter força para ser vulnerável, para admitir que não temos todas as respostas, que sentimos dor e que precisamos de ajuda. É nesse espaço de honestidade emocional que os relacionamentos mais fortes e significativos são construídos. A jornada de Ricardo e Lúcia nos mostra que, ao nos permitirmos ser vistos em nossa totalidade, com nossas cicatrizes e medos, convidamos os outros a fazerem o mesmo. Essa troca mútua de vulnerabilidade é o que transforma estranhos em aliados, e o que pode transformar uma casa silenciosa e cheia de dor em um lar vibrante, repleto de amor, compreensão e aceitação. Lidar com a perda de um ente querido é uma das experiências mais difíceis da vida. A dor pode parecer insuperável, um vazio que nunca será preenchido. A história de Lúcia e Ricardo, no entanto, oferece uma perspectiva sobre como é possível encontrar um novo significado e propósito, mesmo em meio ao luto. Eles não superaram a perda. Eles aprenderam a integrá-la em suas vidas de uma forma que honra o passado enquanto abraça o futuro. Lúcia, através de sua História das Estrelas, transformou sua dor em uma fonte de consolo, não apenas para si mesma, mas também para uma criança que precisava desesperadamente de esperança. A memória de seu filho Davi não era mais apenas uma fonte de sofrimento, mas também a inspiração para um ato de compaixão que mudou a vida de todos.
Ela deu um novo propósito à sua dor, usando-a para curar os outros. Ricardo, por sua vez, aprendeu que honrar a memória de Helena não significava viver em um santuário de tristeza. Significava permitir que o amor que ele sentia por ela se transformasse em uma maior capacidade de amar e cuidar de seu filho e de se abrir para novas conexões. Ao ajudar Lúcia, ele estava de certa forma canalizando a bondade e a generosidade que Helena representava para ele. Encontrar significado não apaga a dor, mas pode dar a ela um contexto. Pode ser através da ajuda a outras pessoas que passam por situações semelhantes, da criação de algo bonito em memória de quem se foi, ou simplesmente da decisão de viver uma vida mais plena e conectada como forma de honrar o tempo que nos foi dado. É sobre transformar o porquê isso aconteceu comigo em o que posso fazer com isso agora. Esta história nos convida a refletir sobre nossas próprias perdas e sobre como podemos encontrar um caminho para a frente. Não se trata de esquecer, mas de lembrar de uma nova maneira. A memória de quem amamos pode se tornar uma bússola, guiando-nos para sermos pessoas mais empáticas, mais fortes e mais gratas pela beleza frágil da vida e das conexões que fazemos ao longo do caminho. Um dos temas mais comoventes que emergem desta narrativa é a ideia de que a família nem sempre é definida por laços de sangue. Muitas vezes, as conexões mais profundas e significativas que formamos são com as pessoas que a vida coloca em nosso caminho, as almas que escolhemos para caminhar ao nosso lado. Ricardo, Lúcia e Lucas são o exemplo perfeito de uma família escolhida, unida não pela genética, mas pela experiência compartilhada. No início, eles eram 3 indivíduos isolados, cada um vivendo em sua própria bolha de solidão e luto. Ricardo estava imerso no trabalho, Lucas em seu mundo de fantasia e Lúcia em sua dor silenciosa. Eram estranhos vivendo sob o mesmo teto. No entanto, um momento de crise que poderia tê-los separado ainda mais acabou por ser o catalisador que forjou um vínculo inquebrável entre eles. Essa nova família não substituiu o que eles perderam. Helena e Davi sempre seriam partes insubstituíveis de suas histórias. Em vez disso, eles criaram algo novo, um espaço seguro onde poderiam ser eles mesmos, onde suas dores eram compreendidas e suas alegrias celebradas. Eles se tornaram a rede de apoio um do outro, provando que o amor e o cuidado podem florescer nos lugares mais inesperados. A sociedade muitas vezes nos apresenta um modelo muito rígido do que constitui uma família. No entanto, a realidade é muito mais fluida e diversa. Uma família pode ser formada por amigos, vizinhos, ou, como neste caso, por um empregador, um filho e uma governanta que encontraram um terreno comum em suas almas feridas. O que define uma família é o amor, o respeito e o compromisso de cuidar um do outro. A história deles nos encoraja a valorizar as famílias que escolhemos em nossas próprias vidas, aquelas pessoas que nos apoiam, que nos entendem e que nos amam incondicionalmente, independentemente de como entraram em nossa jornada. São esses laços, construídos com base na confiança e na empatia, que muitas vezes se tornam nossos portos seguros mais preciosos na tempestade da vida. A atitude inicial de Ricardo, de escolher a compreensão em vez da raiva, desencadeou um poderoso efeito dominó de bondade e cura. Esse único ato de empatia não apenas resolveu um mal-entendido, mas também abriu espaço para a confissão de Lúcia, o que levou a uma conexão mais profunda, que, por sua vez, melhorou o bem-estar de Lucas e, finalmente, transformou a dinâmica de toda a casa. Isso ilustra um princípio fundamental da interação humana. Nossas ações, por menores que pareçam, têm o poder de criar ondas que se espalham muito além do momento inicial. Um gesto de gentileza pode não apenas mudar o dia de alguém, mas também inspirar essa pessoa a ser gentil com outra, criando uma cadeia de positividade que pode ter um impacto imensurável no mundo ao nosso redor. Imagine se Ricardo tivesse escolhido gritar. Lúcia provavelmente teria sido demitida, carregando ainda mais vergonha e dor. Lucas teria se sentido culpado e ainda mais isolado em seu luto.
Ricardo teria permanecido em sua solidão, convencido de que não se pode confiar em ninguém. A casa teria voltado ao seu silêncio frio, e a oportunidade de cura teria sido perdida para sempre. A história nos desafia a sermos mais conscientes do nosso impacto sobre os outros. Em cada interação, temos uma escolha. Podemos reagir com base em nossos medos e preconceitos, ou podemos escolher liderar com curiosidade e compaixão. Podemos optar por construir muros ou pontes. A escolha de Ricardo de construir uma ponte teve um retorno que ele jamais poderia ter previsto. Portanto, da próxima vez que você se deparar com uma situação ambígua ou com o comportamento de alguém que você não entende, lembre-se desta história. Lembre-se do poder de uma única pergunta gentil, do impacto de oferecer o benefício da dúvida. Seu pequeno ato de bondade pode ser a primeira peça de dominó que inicia uma bela cascata de cura e conexão. Se há uma habilidade prática que podemos extrair desta história, é a importância da escuta ativa e empática. Ricardo não apenas fez uma pergunta, ele genuinamente ouviu a resposta, não apenas com os ouvidos, mas com o coração. Ele ouviu as palavras de Lucas, a hesitação na voz de Lúcia e, mais importante, o que não estava sendo dito. Ele prestou atenção à linguagem corporal, às emoções subjacentes. Para aplicar isso em nossas vidas, podemos começar com passos simples. Quando alguém estiver falando conosco, especialmente sobre algo importante, devemos nos esforçar para estar totalmente presentes. Isso significa guardar o celular, desligar a televisão e fazer contato visual. É mostrar à outra pessoa que ela tem toda a nossa atenção e que o que ela diz é importante para nós. O segundo passo é ouvir para compreender, não para responder. Muitas vezes, enquanto a outra pessoa fala, já estamos formulando nossa defesa, nosso conselho ou nosso contra-argumento. A escuta ativa requer que suspendamos nosso próprio julgamento e nos concentremos em entender verdadeiramente a perspectiva da outra pessoa. Faça perguntas abertas como você se sentiu com isso?", para encorajar uma partilha mais profunda. Além disso, é crucial validar os sentimentos do outro. Frases como "eu consigo entender por que você se sentiu assim" ou "isso deve ter sido muito difícil" podem fazer uma diferença enorme. Não significa que você precise concordar com tudo, mas sim que você reconhece e respeita a experiência emocional da pessoa. Foi o que Ricardo fez ao validar a dor de Lúcia, dizendo que ela não havia passado dos limites. Praticar a escuta ativa pode transformar nossos relacionamentos. Pode resolver conflitos antes que eles comecem, aprofundar amizades e construir laços de confiança. Assim como Ricardo usou essa ferramenta para desvendar um mistério e curar sua família, nós também podemos usá-la para criar conexões mais significativas e um ambiente de maior compreensão e apoio em nossas próprias vidas. A jornada de Ricardo e Lúcia destaca a complexidade do luto e a importância de encontrar apoio. Embora a conexão humana tenha sido o principal agente de cura nesta história, é fundamental reconhecer que existem recursos profissionais e comunitários que podem oferecer ajuda valiosa para quem está passando por uma perda. Ninguém precisa enfrentar o luto sozinho, e procurar ajuda é um sinal de força. Grupos de apoio são um recurso poderoso. Compartilhar experiências com outras pessoas que entendem exatamente o que você está passando pode diminuir os sentimentos de isolamento. Organizações como o CVV, Centro de Valorização da Vida no Brasil, através do telefone 188, oferecem apoio emocional e podem direcionar para serviços especializados. A busca por grupos focados em lutos específicos, como perda de filhos ou cônjuges, também pode ser muito benéfica. A terapia individual com um psicólogo especializado em luto também é um caminho importante. Um profissional pode fornecer ferramentas e estratégias para processar a dor, lidar com as emoções avassaladoras e encontrar maneiras de reconstruir a vida. A terapia oferece um espaço seguro e confidencial para explorar sentimentos que podem ser difíceis de compartilhar com amigos ou familiares. Não hesite em procurar ajuda profissional.
a leitura também pode ser uma forma de consolo e compreensão. Livros sobre luto, escritos por terapeutas ou por pessoas que passaram pela experiência, podem oferecer novas perspectivas e a sensação de não estar só em sua jornada. Obras como A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, de Ana Cláudia Quintana. Arantes podem trazer reflexões profundas sobre a vida e a finitude. É importante lembrar que o processo de luto é único para cada pessoa e não tem um cronograma. Seja gentil consigo mesmo e permita-se sentir todas as emoções. Se você ou alguém que você conhece está lutando com a perda, encorajamos a busca por esses recursos. A jornada pode ser longa, mas com o apoio certo, é possível encontrar luz e esperança novamente. É crucial entender que a cura, como vista na história de Ricardo e Lúcia, não é um destino final, mas um processo contínuo. A narrativa não termina com a dor desaparecendo completamente, mas sim com os personagens aprendendo a viver com ela de uma maneira nova e mais saudável. Haverá dias bons e dias ruins. Haverá momentos em que a saudade aperta com força, e isso é perfeitamente normal. Resultados como a transformação completa de uma casa e de relacionamentos não acontecem da noite para o dia. Na vida real, a construção da confiança e a cura de feridas profundas levam tempo, paciência e esforço contínuo de todas as partes envolvidas. A história acelera esse processo para fins narrativos, mas devemos ter expectativas realistas sobre o ritmo da mudança em nossas próprias vidas. A cura não significa apagar o passado ou substituir as pessoas que perdemos. Significa encontrar uma maneira de carregar suas memórias conosco de uma forma que nos enriqueça, em vez de nos paralisar. Significa permitir que a alegria e o amor coexistam com a tristeza e a saudade. É um processo de integração, não de eliminação. A família de Ricardo não esqueceu Helena e Davi. Eles os incluíram em sua nova vida. Se você se inspira nesta história para buscar uma maior conexão ou para curar um relacionamento, seja paciente. A comunicação pode ser desajeitada no início, a vulnerabilidade pode ser assustadora e haverá contratempos. O importante é o compromisso com o processo, a disposição para continuar tentando, para ouvir, para perdoar e para se permitir ser vulnerável, mesmo quando é difícil. Portanto, veja esta história não como uma fórmula mágica, mas como uma inspiração, um lembrete do que é possível quando escolhemos a empatia, a coragem e a conexão. Os resultados podem não ser imediatos ou perfeitos, mas cada pequeno passo na direção da compreensão e do amor é uma vitória em si, construindo pouco a pouco um futuro mais luminoso. Ao longo desta jornada, exploramos temas de julgamento, empatia, luto e a formação de laços inesperados. Vimos como uma situação complexa pode ser desvendada através da calma e da comunicação, e como a vulnerabilidade pode ser a maior das forças. Agora, gostaríamos de ouvir de você. Acreditamos que cada pessoa carrega consigo uma sabedoria única, moldada por suas próprias experiências de vida. Você já viveu uma situação em que um julgamento precipitado quase causou um grande mal-entendido? Ou talvez você tenha sido o receptor de um ato inesperado de empatia que mudou o seu dia ou a sua vida. Como você acredita que a escuta atenta e a compaixão podem transformar nossas relações diárias, seja na família, no trabalho ou na comunidade? Convidamos você a compartilhar suas reflexões nos comentários. Não há respostas certas ou erradas. O objetivo é criar um espaço de troca respeitosa, onde possamos aprender uns com os outros. Sua história, sua perspectiva, pode ser exatamente o que outra pessoa que está assistindo a este vídeo precisa ouvir hoje para se sentir menos sozinha em sua própria jornada. Este canal é mais do que apenas um contador de histórias. É uma comunidade de pessoas que acreditam no poder da conexão humana. Ao compartilhar e interagir, nós fortalecemos esses laços e nos lembramos de nossa humanidade compartilhada. Cada comentário, cada história,
adiciona uma nova camada de profundidade à nossa discussão e enriquece a experiência de todos. Agradecemos por dedicar seu tempo para acompanhar a história de Ricardo, Lúcia e Lucas. Esperamos que ela tenha tocado seu coração e provocado reflexões importantes. Sua participação é o que dá vida a este trabalho, e estamos ansiosos para ler suas perspectivas e aprender com a sua sabedoria. Vamos continuar essa conversa juntos nos comentários abaixo. A história que compartilhamos hoje se encerra com uma mensagem simples, mas profundamente transformadora. A empatia é a chave. Não é um sentimento passivo de pena, mas uma ação deliberada de tentar compreender o mundo através dos olhos de outra pessoa. É a escolha de se conectar com a humanidade do outro, especialmente quando é mais fácil julgar, criticar ou se afastar. A atitude inacreditável de Ricardo não foi um ato de heroísmo sobrenatural. Foi a escolha de ser profundamente humano, em um momento de crise. Ele nos ensina que a maior força que possuímos reside em nossa capacidade de oferecer graça, de fazer uma pausa antes de reagir e de acreditar que por trás de cada ação existe uma história que merece ser ouvida. Que possamos levar essa lição para nossas vidas. Que possamos ser o Ricardo em nossas próprias histórias, escolhendo a curiosidade em vez da certeza, a ponte em vez do muro. Que possamos ter a coragem de Lúcia para compartilhar nossas vulnerabilidades, sabendo que é nelas que reside o poder de nos conectarmos verdadeiramente com os outros e de curar nossas próprias feridas. Histórias como essa nos lembram da importância da empatia. Se essa jornada tocou seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de uma mensagem de esperança e deixe um like para que mais pessoas possam encontrá-la. Agradecemos imensamente por sua companhia e por nos permitir compartilhar este momento com você. Cada espectador faz parte desta comunidade de corações abertos. Lembre-se sempre, por trás de cada rosto, há um universo de experiências, dores e alegrias. Um pouco de compreensão pode não apenas mudar o dia de alguém, mas como vimos hoje, pode mudar vidas inteiras. Vá em frente e seja a luz da empatia no mundo. Muito obrigado por assistir e até a próxima história. Prompts. Cena 1. Em uma varanda à noite, Ricardo oferece a Lúcia não apenas um emprego, mas um lugar na família, um momento transformador e emocional que solidifica a nova dinâmica de confiança e afeto entre eles. Original. Senhor acha que é melhor eu procurar outro lugar. Ela começou, mas ele a interrompeu gentilmente. Não, Lúcia, é exatamente o contrário, disse ele sorrindo. Eu não quero que você vá a lugar nenhum. O que estou tentando dizer é que eu gostaria de lhe oferecer uma posição diferente, não apenas como governanta, mas como parte da administração desta casa, desta família, uma parceira para me ajudar a criar Lucas e a manter este lugar um lar. A proposta a deixou sem palavras. Ele estava oferecendo a ela segurança, respeito e, o mais importante, um lugar ao qual pertencer. Era mais do que ela ousara sonhar. Ele estava formalizando a relação de confiança e afeto que havia crescido entre eles, reconhecendo seu valor não apenas por seu trabalho, mas por quem ela era e pelo bem que fazia a eles. A proposta de Ricardo não era apenas sobre trabalho, era sobre construir uma nova estrutura familiar. Ele explicou que queria que Lúcia tivesse um salário mais justo, horários flexíveis e, principalmente, que se sentisse em casa. Ele sugeriu que ela se mudasse para o quarto de hóspedes, se quisesse, para que não precisasse mais se deslocar de tão longe, transformando o emprego em um verdadeiro lar. Lúcia ficou emocionada com a generosidade e a confiança. Ela aceitou, não apenas pela segurança financeira, mas pela oportunidade de estar perto de Lucas e Ricardo, as duas pessoas que a tiraram de seu isolamento. A mudança marcou uma transição oficial. Ela deixou de ser uma presença silenciosa e passou a ser uma figura central e amada na vida daquela família em formação. Com o tempo, a dinâmica se aprofundou. Lúcia se tornou a confidente de Lucas, a pessoa com quem ele compartilhava seus medos e sonhos. Para Ricardo, ela era uma conselheira,
e